Boa tarde a todos. Fizemos este pequeno compasso de espera para deixar encher a sala. Bem-vindos à segunda conferência do âmbito do ciclo de conversas de desporto de consciência. Como sabem, este é um ciclo de conferências organizado pelo Núcleo de Investigadores do CIDES de Lugo e que foi inicialmente proposto pelo seu coordenador local, o professor Bruno Travassos, que hoje julgo no Companhia do Brasil. Um abraço para ele. O objetivo deste ciclo de conferências, tal como foi enunciado pelo professor Bruno há cerca de um mês atrás, é sobretudo divulgar os trabalhos científicos dos membros do nosso grupo local de investigadores, do CIDES, que, no fundo, simultaneamente se procura aproximar o conhecimento que é produzido por este núcleo de investigadores junto dos técnicos, dos treinadores e demais intervenientes no fenómeno desportivo. Portanto, no fundo, no nosso entender, esta é uma plataforma de transferência da ciência produzida na casa e na repercussão efetiva no contexto de treino, na escola, no clube, na autarquia, em todos os contextos de aplicação e intervenção do desporto. Esta segunda conferência, preferida pelo professor Júlio Martins, versa a importância da atividade física para a saúde e populações especiais. Como sabem, terá transmissão online, portanto aproveito também para cumprimentar todos os nossos colegas colaboradores do CIDES. O professor Júlio Martins é docente no nosso Departamento de Ciências do Desporto, é investigador do CIDES muito recentemente, é diretor de mestrado em ensino de Educação Física nos ensinos básico e secundário e é membro do Conselho Geral desta faculdade. Eu gostaria também de salientar que o professor Júlio Martins esteve, no fundo, associado à gênese do nosso Departamento de Ciências do Desporto, que no próximo ano celebra 20 anos, que é uma data marcante. O professor Júlio, desde no fundo, há 20 anos esta parte, tem feito um complemento na sua carreira profissional, também no ensino de Educação Física e noutras experiências profissionais associadas, por exemplo, à coordenação de escolas de natação e de ginásios. Atualmente é nosso professor de carreira, mas de facto tem um portfólio de experiência profissional muito rico e cada vez mais raro entre académicos. Paralelamente e muito recentemente tem publicado vários trabalhos na área da aptidão física, da pedagogia e educação física e no âmbito da promoção da atividade física e saúde em populações especiais. Sobre esta última temática, coordenador e impulsionador do projeto Prolúdico, que visa a promoção do exercício físico junto de crianças obesas, em cooperação com o Hospital Local e outras entidades. É responsável local pelo acompanhamento do projeto Euroamericano da Atividade Física, Educação e Saúde. Tem sido, portanto, uma pessoa extremamente ativa no nosso departamento, que tem construído, na minha perspectiva, um equilíbrio notável entre aquilo entre os três grandes eixos da atividade docente: a excelência no ensino, na investigação e na ligação à comunidade. Eu não sou propriamente um especialista nesta área da atividade física e da aptidão física em populações especiais, mas é, para mim, um gosto natural moderar esta conferência e o debate que seguirá. Em nome do CIDES e da Universidade da Beira Interior e da nossa faculdade também, que aqui estou a representar, obrigado ao professor Júlio Martins por ter aceito o convite e por partilhar connosco a sua enorme experiência e conhecimento desta temática. Boa tarde a todos. Em primeiro, quero agradecer a vossa presença aqui no anfiteatro e online. Quero agradecer ao colega Alvo, que me acompanha já há algum tempo nestas lides académicas de investigação e ensino, e hoje aqui na função de moderador, e agradecer as palavras simpáticas e de incentivo que me dedicou. Quero também cumprimentar o colega Bruno Travassos, que está online, está no Brasil,
e dar os parabéns por esta iniciativa das conferências e como diretor do Centro de Desporto de Investigação e Desenvolvimento Humano do CIDESD. Quero comentar a todos os colegas do CIDESD que estão também online e que também dão sempre o seu contributo nestas questões de investigação. Um agradecimento especial a todas as entidades que colaboraram connosco, a DESPUB, o CIDESD, a Faculdade. Uma palavra especial também para o professor Pedro Guedes Carvalho, que não está aqui, é capaz de chegar a todo momento, porque teve em Castelo Branco numa conferência, e é sempre uma pessoa dinâmica e disponível para ajudar nestas questões de investigação. Minhas senhoras e meus senhores, caros colegas, quero passar aqui uma mensagem, ou tentar pensar uma mensagem de o que é a aptidão física e qual é a relação com a atividade física relativamente ao panorama das populações especiais e, por vezes, a confusão que existe, às vezes, a nível terminológico dentro desta situação. Conversas de desporto com ciência, conversas de desporto com consciência. Eu acrescentei, o diretor, colega Bruno Travasco, escolheu este tema, bem, conversa de desporto com ciência, ao qual eu coloquei por baixo, conversa de desporto com consciência. Por vezes, nós verificamos que elas não têm uma determinada consciência. São banais, irrefletidas, com pouca ética e não têm, por vezes, algum sentido. Partilho desta opinião Albert Einstein, que diz: não são respostas que movem o mundo, são as perguntas. E na sequência disso eu queria dizer que a ciência corresponde a uma maneira própria de conjecturar sobre aspectos específicos da realidade. A sua evolução histórica da ciência é pontuada pela afirmação dessa maneira própria de fazer, desse método de atuar em domínios específicos do conhecimento e também pela emergência de inúmeros novos domínios da conjecturação. Nós em ciência, conjecturamos. Por isso, a ciência, que é dotada de uma entidade processual e de um objeto global único, aparece aos nossos olhos de hoje como um vastíssimo corpo de várias disciplinas, subdisciplinas e especificidades, abarcando um campo cognitivo imenso. Para sobreviver em ciência, e nós temos que sobreviver em ciência, porque senão ficamos reduzidos ao infinito, ao infinitamente ignorantes. Para sobreviver em ciência é preciso conhecer a capacidade de aprender, que está, pois, no centro da nossa possibilidade de existir. A aprendizagem é, deste modo, uma tarefa essencial na nossa sociedade. Sendo assim, uma sociedade não evolui porque os seus membros envelheçam, mas sim porque as relações mútuas, as interações que se têm de desenvolver entre elas, se alteram, como defende Ilya Prigogine. A interatividade é a chave de uma cultura da ciência, é a melhor garantia de que se estimula na sociedade o espírito crítico e participativo, que se promove o desejo e o gosto de conhecer e aprender. Não existe uma só resposta e uma só solução. O conceito de aptidão física, eu gostava de começar por aqui e acompanhar neste trajeto para ficar, para esclarecermos esta situação entre atividade física e aptidão e verificarmos que a atividade física é um conceito dinâmico. A aptidão é estático e é dinâmico. Mas é dinâmico na medida em que os níveis de aptidão física mudam de acordo com as mudanças que ocorrem no crescimento e maturação. Portanto, à medida que a criança cresce, à medida que nós nos desenvolvemos, os conceitos de aptidão, as facetas, os conceitos, este multiconstruto vai-se alterando. É estático na medida em que os níveis de aptidão diminuem, e pode ser mantido ao longo do tempo, na conjugação com uma atividade física regular. Se não, o que é que acontece?
vamos perdendo, ao longo do tempo, essas componentes que estão inerentes à própria aptidão. A aptidão física é geralmente relacionada à saúde ou é relacionada ao rendimento. Então, a atividade física, muito rapidamente, é uma definição de Kant de 1985, foi talvez das primeiras, e como toda a gente sabe, é a capacidade, portanto, de nos movermos e a partir, portanto, de mexermos nos músculos esqueléticos que tem um aumento de gasto energético. Enquanto que a aptidão, há várias definições de aptidão física, esta será das últimas, que é um construto multidimensional no sentido que contém múltiplas dimensões e facetas, e está relacionado com os indicadores que têm que ser depois avaliados. Esta aptidão é uma expressão da atividade. É através da aptidão que nós desenvolvemos a nossa atividade física. É através da aptidão que nós melhoramos todo o nosso desenvolvimento a nível das componentes que estão associadas. Então, a aptidão física relacionada à saúde, o que é que engloba? Temos aquelas componentes que vocês já ouviram falar, e a partir de hoje tenho a certeza que a mensagem vai ficar mais clara e não vão ter mais dúvidas, penso eu, ou por outro, a dúvida existe sempre e temos que estar sempre à procura para a solução. A flexibilidade, a força, a resistência cardiorrespiratória, a composição corporal e a MC, a percentagem de gordura corporal, são componentes da aptidão associadas à saúde. E muito rapidamente, neste gráfico, vocês podem observar isso. As componentes da aptidão, relacionadas à saúde, aquelas que fazem parte da linha de investigação de quem estuda a aptidão, a resistência aeróbica, portanto, que está associada ao cardiorrespiratório, a resistência, a força e resistência muscular, a flexibilidade e a composição corporal. Depois, aqui ao vosso lado direito, têm as outras componentes, em conjunto com as outras, estão associadas ao rendimento. Temos que desenvolver todas essas componentes e associações. Como há pouco estávamos a falar, a atividade física é um comportamento. Faz parte, é uma alteração do comportamento. Nós pretendemos que as pessoas pratiquem atividade física e alteramos problemas e pretendemos que elas alterem o seu comportamento. É um processo. Enquanto que a aptidão é o desempenho, é o produto, é o resultado. Aqui temos que ter tabelas de avaliação para que possamos verificar em que ponto, em que situação estamos relativamente às componentes da aptidão física. E depois temos aqui o recuperar, o manter e melhorar. Se a pessoa não tem aptidão física, se não pratica a atividade, temos que recuperar, depois temos que manter, temos que melhorar. E estamos a falar relacionado à saúde, que é completamente diferente relacionado ao rendimento. E estamos a caminhar no sentido das populações especiais. Neste quadro, o que verificamos é que, relativamente à hereditariedade, isto é uma relação entre atividade e aptidão, relativamente à hereditariedade, nós não conseguimos alterar. Temos genético. Temos o nosso código genético, a partir dali pegamos nele, temos a atividade física para desenvolver, que é o tal comportamento do processo, a atividade física relacionada à saúde e os fatores que fundamentais são o estilo de vida que temos que alterar, os atributos pessoais, o ambiente social e o ambiente físico. E não é fácil. Para quem está a trabalhar no terreno com qualquer população especial, e repare, a população especial não é uma população doente, são populações que têm algum risco, por exemplo, uma grávida é um estado momentâneo, mas que tem algumas características que têm que ser atendidas em termos de saúde, para que nós possamos trabalhar com ela. Relativamente a estas situações, o fator social e ambiente e socioeconómico, e a mudança deste estilo de vida é completamente difícil de inverter.
Maia, um investigador português que trabalha também muito e investiga muito nesta área, fez aquilo que é fácil de fazer, digo eu, aqui em termos académicos. Nós, em termos académicos, em termos lineares, nós temos atividade física, elevada qualidade de vida, baixo risco de doenças cardiovasculares, elevada longevidade. Não é? Por vezes isto não acontece assim, isto não é linear. Mas percebemos perfeitamente que uma pessoa que pratica atividade física, que tenha as componentes da atividade física dentro dos parâmetros de saúde, que tenha uma elevada qualidade de vida e estilo de vida, vai ter, em princípio, um baixo risco de doenças cardiovasculares e pode ter uma longevidade maior. Enquanto que, na parte de baixo, a inatividade física, a inaptidão, a baixa qualidade de vida, o elevado risco de doenças cardiovasculares, vai dar uma baixa de longevidade. Há investigações e evidências científicas que nos vão dizendo que isto tem algum sentido de verdade. E que podemos dizer, assim, de forma simples, de que estas situações, não sendo lineares, aparecem com este tipo de simplicidade. As doenças crónico-degenerativas em populações especiais, nós temos duas situações. Nós trabalhamos muito em prevenção. As áreas da ciência do desporto trabalham em prevenção. Prevenção primária, fundamentalmente. A prevenção primária é antes de ter a patologia. É aqui que nós temos que atuar relativamente ao comportamento, ao tal processo. O mudar a atitude das pessoas relativamente ao estilo de vida. Porque quando passa para a prevenção secundária, e a prevenção secundária pode já existir a patologia, mas não significa que é permanente, que pode passar. Portanto, que é curável ou modificável. Então temos os fatores de risco. E como fator de risco temos característica ao estilo de vida no indivíduo ou numa população que indica que esse indivíduo ou essa população tem uma probabilidade aumentada de vir a sofrer de uma determinada doença, quando comparada com um indivíduo ou uma população sem essa característica. Isto é o fator de risco. Portanto, a pessoa que fuma tem um fator de risco acrescido para vir a ter uma doença pulmonar. Câncer do pulmão, por exemplo. Se nós comemos em demasia o gasto energético não é compatível com aquilo que nós estamos a fazer, portanto, em relação ao nosso metabolismo, vamos ficar obesos. Pois aqui temos situações acrescidas, fator de risco, que cardiorrespiratórios, cardiocirculatórios, diabetes, etc, etc, etc. E é nesta perspectiva que nós nos devemos situar quando temos uma população-alvo para intervir. Temos que a conhecer muito bem, saber todas as características dessa população-alvo e saber quais são os fatores de risco associados e temos que intervir na intervenção primária, portanto, intervir na prevenção primária para modificar estes tais comportamentos. Neste quadro, temos aqui um baixo risco e um alto risco, a idade e as doenças crónicas. Sabemos que quando a criança nasce, na vida fetal, há fatores maternos, portanto, o leite materno protege e aumenta a resistência. O peso ao nascer são dados que os pediatras, obstetras têm e que suportam relativamente ao risco ou ao baixo risco. E vão, ao longo do nosso trajeto de vida, vamos aqui ter uma linha que, se nós não invertermos com o estilo de vida, na qualidade de vida, vamos ter problemas no futuro. Portanto, na infância, as condições socioeconómicas, que é o CSE que está lá em cima, doenças e taxas de crescimento, se a criança não cresce, se a criança come mal, se tem problemas e tem doenças fora das doenças comuns normais que hoje estão tipificadas e que são fáceis de combater e de curar, podemos ter um alto risco. Na adolescência, portanto, a obesidade, a falta de atividade física, o tabagismo, o alcoolismo, etc, etc. Tínhamos aqui uma série delas. E depois, na vida adulta, a mesma coisa, fatores de risco comportamentais e biológicos estabelecidos na vida adulta. Vai fazer com que passamos de um baixo risco para um alto risco.
Temos aqui alguns fatores também neste quadro que, começando, portanto, os fatores socioeconómicos, culturais, políticos e determinantes no desenvolvimento, portanto, a globalização, a urbanização e a população idosa, à medida que nós temos que nos situar relativamente, uns são modificáveis, outros não são modificáveis, e depois temos a inatividade física, o tabaco, a dieta, riscos de fatores não modificáveis, a idade e a hereditariedade, e os riscos que temos aqui intermédios de fatores como a pressão arterial, o glicose, as gorduras, a obesidade e excesso de peso. E depois as doenças crónicas, que temos várias, a mais perigosa está aqui, portanto, será o cancro. Neste quadro aqui é mais fácil, só para doenças cardiovasculares, que afetam das doenças cardiovasculares fatores modificáveis e fatores não modificáveis. Portanto, os fatores modificáveis que estão além de níveis elevados de colesterol, nós podemos reduzir perfeitamente. E reparem, eu não estou a falar neste momento para uma população específica, vou falar à frente. Estou a falar, apesar de ter aqui cardiovascular, ela afeta mais, portanto, a nível cardiovascular, mas afeta também todo o tipo de população. Aumento do colesterol, a pressão arterial, o fumo, inatividade física, a obesidade e depois fatores não modificáveis, a idade, sexo e a história familiar. Então, como é que se processa a avaliação da aptidão física? Porque nós verificamos há pouco, e eu disse-vos que as componentes têm que ser verificadas. Eu não consigo, se não fizer uma avaliação, eu não consigo, a nível das capacidades, verificar se a pessoa está bem ou está mal. Tem que, de facto, evoluir para uma bateria de testes para que eu possa verificar se, de facto, estamos ou não em presença de um desenvolvimento da aptidão física. E como há pouco também referi, temos a composição corporal, componente cardiorrespiratório, força, resistência muscular e flexibilidade. Aqui, temos que, relativamente ao comportamento, educar os participantes. Tem que haver uma educação a nível dos participantes, seja eles a nível escolar, seja que tipo de população for, estejamos a trabalhar. Nós temos que partir dessa premissa de que o seu nível de aptidão, após o estudo, está abaixo, está acima, está dentro, e temos que produzir dados para prescrever. E esse tal chavão prescrição do exercício não vem mais do que a associação entre aquilo que nós sabemos da metodologia do treino com a população-alvo que temos e com os conhecimentos que dominamos em anatomias e fisiologias e biomecânica para aplicar relativamente à tal população em causa. Há aqui algumas linhas orientadoras que vos deixo relativamente a esta situação. As informações obtidas a partir da avaliação da aptidão física combinadas com informações do historial do indivíduo, nós temos que conhecer sempre o indivíduo. Quando nós socorremos muitas vezes da prática clínica dos médicos, quando fazem o diagnóstico, e todos nós já fomos ao médico, e o médico pergunta a idade, o nome, como é que não é, faz a anamnese, portanto, faz um diagnóstico, é aquilo que nós temos que fazer. E isso é um trabalho, é o nosso trabalho com consciência. E a partir daí, nós, profissionais do desporto, sabemos qual o caminho a seguir conjuntamente com os objetivos da pessoa. O que é que a pessoa pretende? A pessoa deve pretender muitas das vezes algumas situações que para nós até podem estar erradas. E temos que modificar e educar esse comportamento para que possamos modificar para um estilo de vida saudável e mudar para que a pessoa melhore relativamente em termos de saúde. Aparece aqui agora uma comparação referida à norma e ao critério. Eu coloquei este dispositivo aqui para vos dizer que na avaliação da aptidão física o que se utiliza são os testes ao critério e não a norma. E tem a diferença, dou-vos um exemplo que acho que vocês conhecem, o Fitnessgram. Toda a gente que não conhece, ou alguns trabalham com ele, outros estão na escola. O Fitnessgram é uma avaliação ao critério. Está dentro destes parâmetros que estão aqui. A avaliação à norma, por exemplo, o teste TAPER.
não significa que um esteja mais correto que o outro. Podem ser utilizados os dois. O que significa é que os objetivos de cada um são ligeiramente diferentes. E o que temos ali, o objetivo proposto, por exemplo, para a avaliação anónima, se pensarmos em termos do APER, situa o aluno em relação a outro. E há uma comparação. Mas se for ao critério Fitnessgram, verifica as aquisições do aluno ou grupo de alunos pela tabela. E aqui, em termos de critérios de avaliação, o que nos diz, em termos de investigação, é que nós devemos socorrer da avaliação ao critério. Registro de dados, medição mais observação. Tipo de provas, standardizadas, construídas em função das atividades e das características dos alunos. Comparação dos resultados com outros alunos, com os comportamentos definidos previamente. E sistemas de referência de distribuição de resultados de uma população determinada ou elegida, competências a manifestar no final de uma sequência de formação que tem a ver com os componentes da aptidão física. Relativamente à outra componente, que é a flexibilidade. Muito rapidamente. Toda a gente sabe o que é flexibilidade. A definição de flexibilidade, eu socorri-me desta, tenho ter socorrido de outras. É a capacidade de uma determinada articulação, um conjunto de articulações se moverem na sua completa amplitude de movimento. A flexibilidade é específica de cada articulação. Nós temos, e muito rapidamente também, temos a flexibilidade estática e uma flexibilidade dinâmica, e temos uma flexibilidade ativa e uma flexibilidade passiva. Relativamente à flexibilidade estática, como diz respeito à amplitude de movimento, ao redor de uma articulação, sem enfatizar a velocidade durante o alongamento ou a flexibilidade. E a dinâmica refere-se à capacidade da amplitude do movimento, articulando o desempenho dessa mesma atividade. A ativa é a maior amplitude de movimento alcançada usando apenas a contração dos músculos, e na passiva é a maior amplitude de movimento que se pode assumir utilizando forças externas, o peso do corpo, a ajuda do parceiro, etc. Isto para vos situar. Portanto, quais são os benefícios? E agora para vos situar, reparem, porque é que os autores escolheram a resistência cardiorrespiratória, o cardiorrespiratório, a flexibilidade, o IMC e a força? Se perdemos flexibilidade logo desde a infância, os estudos dizem que vamos ter problemas no futuro em relação, por exemplo, a doenças da zona lombar. Vamos ter problemas a nível da coluna vertebral. Se temos problemas com fraco desenvolvimento cardiorrespiratório, vamos ter problemas a nível do cardiorrespiratório, a nível da atividade respiratória, em atividades mais intensas. Ou menos intensas, depende da população que estamos a falar. Se o IMC aumenta, tornamos com excesso de peso obeso e vamos ter, portanto, relativamente às doenças crónico-degenerativas, um aumento dessas mesmas doenças crónico-degenerativas. E reparem, são estas situações definidas para a aptidão física à saúde, relacionada à saúde, que devem ser trabalhadas, portanto, devem ser diagnosticadas em idade escolar, mas não é diagnosticadas para não se fazer nada, é diagnosticadas para se trabalhar. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos na escola com os alunos que estão em estágio e há uma ligeira confusão mesmo a nível dos profissionais de educação física relativamente a esta situação. Uma das situações é fazer o Fitnessgram, a bateria de teste Fitnessgram, a avaliação ao critério, por fazer, porque está no programa. Outra é fazer e, através desses dados, atuar. Ou seja, a criança tem pouca força, não significa que eu vou fazer eu, se fizer agora um estudo sobre flexibilidade, vai-me dizer assim: o sexo feminino tem mais flexibilidade, maior flexibilidade do que o sexo masculino. Mas o problema não é esse. O problema é que o sexo feminino, neste momento, tem um pouco mais flexibilidade que o sexo masculino, mas é inferior à zona saudável. Já. Isto é que é grave. Relativamente à situação dos testes de resistência, para terminar o cardiorrespiratório, vamos confirmar que os rapazes são um pouco melhor que as raparigas, mas alguns deles estão abaixo da zona saudável para a idade. Portanto, estamos a observar em relação ao próprio comportamento e às competências.
E é nesse sentido que nós temos que fazer esta alteração do estilo de vida. E é isto que está a preocupa-me a mim, preocupa as pessoas que investigam e estão nesta área, de que nós estamos neste momento, e vamos ter problemas graves, em termos no futuro, porque vamos passar de uma prevenção primária para uma prevenção secundária, onde já temos de ser nós a atuar conjuntamente com a parte médica, onde vai haver um custo acrescido de dinheiro e de meios e de recursos, que por vezes também não existem. E é neste que podemos perfeitamente aqui, é uma questão de despertar consciências e mentalidades, a nossa atuação de todos nós, isto não é nosso, é transversal, e tal, por isso é que comecei o discurso da ciência com as interações, trabalhar em conjunto para que todos possamos, de facto, alterar estas situações em relação a toda a população, seja especial ou não seja especial. E aqui temos alguns benefícios. Aumenta a capacidade de realização das tarefas diárias. Reparem, isto na população especial, idosos, por exemplo, obesos, aumentando a flexibilidade. Há obesos que não conseguem apertar os atracadores, apertar os sapatos. Há uma série de situações que são pequenos nadas que são difíceis para determinadas pessoas. Portanto, o aumento da performance esportiva, isto em termos de rendimentos, e a prevenção de lesões. Portanto, o músculo que consegue, na sua contração muscular, ser mais flexível, é um músculo que se adapta melhor. Muito rapidamente, eu não vou passar, eu só quero que vocês olhem, não tenho esse objetivo. Existem métodos de avaliação da flexibilidade, métodos diretos e métodos indiretos, que estão aqui definidos. Os goniómetros, os heterogoniómetros, os flexómetros, os iconiómetros, etc. são diretos. Os indiretos são vários e são mais baratos, alguns como o Sit and Budge test, que nós utilizamos nas escolas e que estão no teste Fitness Gram. Na avaliação vamos passar agora para a avaliação cardiorrespiratória. Eu vou-me debruçar acerca de cada uma delas. Aqui, muito rapidamente também, dizer que a capacidade de realizar atividade dinâmica, utilizando grandes massas musculares, com uma intensidade moderada e elevada num período prolongado de tempo. E aqui depende do sistema cardiorrespiratório. Depende do respiratório para absorver o tal O2, do cardiovascular para transportar esse O2 e o musculoesquelético para utilizar esse O2. E, portanto, se não houver esta conjugação da absorção, do transporte e da utilização, e se nenhum deles falhar alguma coisa, logicamente, está a ocorrer alguma das falhas e temos que, de facto, saber onde é que devemos começar o nosso trabalho. Dito isto desta maneira, nós temos que começar já a pensar, se eu tivesse, neste caso, um idoso ativo, como é que eu iria desenvolver, prescrever um exercício para este tipo de população, para que ele tenha, de facto, melhor este tipo de capacidade, este estado. O que é que me dizem, neste caso, a CSM e a 2000, mas ela repete mais à frente e praticamente está atualizado, porque isso não alterou. Baixos níveis de aptidão física, cardiorrespiratória, encontram associados a um risco acrescido de morte. Portanto, se a pessoa, no transporte, na absorção, na utilização, tiver uma absorção, baixo nível de aptidão, portanto, não trabalha essa capacidade de resistência porque é inativo, o que é que vai ter? Vai ter um risco acrescido de morte. Prematura devido a várias causas, especificamente devido a doenças cardiovasculares. O aumento do nível de aptidão cardiorrespiratória enquanto associado a uma redução da morte devido a várias causas também, que elevados níveis de aptidão cardiorrespiratória enquanto associados a elevados níveis de atividade física, os quais, por consequência, se encontram associados a variados benefícios para a saúde. Não é objeto também da nossa intervenção, mas não podia deixar de falar, porque isto é falado em quase todas as situações de quando estudamos e quando queremos trabalhar a capacidade respiratória, o VO2 máximo, débito cardíaco máximo, vezes a diferença arteriovenosa O2, e que temos vários testes para fazer, portanto, que podemos, podemos testes invasivos e invasivos, portanto, podemos perfeitamente fazer
e ajustar ao nosso não é paciente, à população que estamos a trabalhar. Temos testes sobre os máximos, temos testes máximos e temos testes sobre máximos, ou submaximal. Portanto, aqui a terminologia pode variar, submaximal abaixo dos valores de 50%, teste maximal acima de valores dentro dos 80, 90, 100, e o aliás, entre os 70 e os 90, e o submaximal acima disso. Depois temos testes de laboratório, temos testes de terreno. E nos testes de terreno nós podemos usar vários de VO2 máximo para verificarmos também em que situação é que está a nossa população. Avaliação da força e resistência muscular. A força é a capacidade do músculo ou grupo muscular de desenvolver uma contração máxima contra uma resistência. E nós agora aqui temos este gráfico muito interessante. Eu coloquei este máximo, isto é uma evidência. Não tem... Pronto, é uma evidência quando nós conseguimos ver que isto é tão simples, alguém lá chegou primeiro, e verificamos que esta relação força-velocidade, relação força-duração, relação velocidade-duração, exprime naquele parágrafo ali em cima, à medida que a velocidade do movimento aumenta, a capacidade de produção da força diminui. Portanto, ou seja, nós não podemos estar a fazer velocidade e aumentar a força ao mesmo tempo. E é nesta tríade de força, duração, velocidade que tem que ser jogado. Portanto, quando eu estou a trabalhar a intensidade a nível da força, eu vou ter que diminuir a velocidade. Quando eu trabalho velocidade, vou ter que diminuir a força. A duração tem a ver com a intensidade. Se eu faço uma intensidade muito elevada, eu tenho que reduzir o tempo de duração. Se eu aumento para a velocidade ou para uma resistência, eu tenho que aumentar. Portanto, há aqui um jogo de equilíbrio que vamos ajustando permanentemente. Já ouviram falar de força dinâmica, força gerada numa contração de determinada velocidade, força de resistência muscular, capacidade de um grupo muscular se contrair com forças máxima durante um período prolongado de tempo. E depois temos tipos de ação muscular que eu só coloco para perceber como é na sequência desta mas que não, estática, isométrica, concêntrica, etc. E depois também temos aqui o método de avaliação. Tensiometria, dinamometria, dinamometria isocinética e a determinação de um ERM. Avaliação da composição corporal. Refere-se à quantidade absoluta e relativa dos constituintes corporais. E o que é que temos? Obesidade. Eu hoje prometi que não ia falar muito sobre a obesidade, é aquilo que eu falo mais sempre, que é a linha que eu... E a obesidade infantil, nomeadamente, que é o que eu mais investigo. Mas vamos falar hoje em geral, infantil e adulto, adolescente e adultos. E, nomeadamente, esta associação, principalmente, da gordura intraabdominal e visceral e o risco acrescido de, como sabem, doenças coronárias arteriais, diabetes não insulino-dependentes, hipertensão, alguns tipos de cancro, doenças pulmonares obstrutivas e osteoartrite. Isto sim são populações especiais, porque correm risco acrescido e nós temos que inverter esta situação em relação ao estilo de vida e à alimentação. Temos uma gordura essencial e uma gordura de reserva, que esta gordura essencial desempenha funções primordiais aonde? Na perineural, que engloba a mielina, a gordura da medula óssea, só para ficarem situados quando falamos em gordura essencial, o que é essencial? É mesmo essencial. Ela é precisa. Nem toda a gordura é má. Temos gordura boa e gordura má. Como temos o colesterol bom, temos o colesterol mau. Permitam-me, assim, dizer isto assim desta maneira. E, portanto, esta gordura está aqui essencial, são fundamentais. E temos, independentemente do indivíduo ser ou não desportista, não podemos, deve ser inferior a 9% nas mulheres e 5% nos homens. E temos a gordura de reserva, que é uma gordura mobilizável para ser consumida a pressão de energia quando nós ultrapassamos esforço de longa duração. O nosso metabolismo vai à gordura de reserva.
e que também serve como proteção térmica. A avaliação da composição corporal é útil para estimar os níveis da composição corporal associados à saúde, ao envelhecimento, ao crescimento de doenças das crianças e adolescentes, à performance esportiva, má nutrição, adequar a prescrição de exercício e controlar o efeito da sua aplicação. Faz parte da componente da aptidão. E adequar a prescrição de uma dieta e controlar o efeito da sua aplicação. Então, qual é a avaliação preliminar de estratificação de risco? Antes de evidenciar um programa de treino, e estamos agora a falar de treino de tudo, uma aula é treino, portanto, estou a falar de treino generalizado, não estou a falar de treino alto rendimento, estou a falar de treino aula. Deve saber que tipo de exercício é seguro e adequado para prescrever. Para tal, é necessário avaliar o indivíduo, como há pouco vos disse. E antes do indivíduo iniciar um programa de treino, deve-se realizar um exame médico, fazer uma avaliação do historial, estratificar o indivíduo em termos de risco e fazer uma avaliação da aptidão física. Há uma parte da aptidão, há uma parte que é nossa, da nossa área, e que nós devemos executá-la com toda a clareza para o indivíduo, com os objetivos bem definidos. Outra parte terá que vir da parte do médico, que ele acompanha e sabe muito bem o seu historial e aquilo que tem, que nos vai ajudar a nós nesta prescrição de exercício. E que por vezes isto é esquecido em todos os lados. A pessoa começa e deixa andar. Temos aqui alguns dados. A avaliação preliminar do indivíduo, dados demográficos, historial do exercício. Eu, ao fim, mostro-vos aqui uma ficha da avaliação médica, sintomas e sinais de doença, fatores de risco para doença cardiovasculares, outros hábitos nutricionais, hábitos comportamentais, etc, etc. Tudo que nos possa favorecer nestes termos. Aqui, os dados demográficos são os normais, porque morada, sexo, data de nascimento, profissão. No historial do exercício, atividade física pratica ou praticável, há quanto tempo pratica, a frequência, a intensidade, a duração e os sintomas associados a essa atividade. Existe ou não existe? O que é que eu também poderei sugerir ao médico que me dê alguns dados, nomeadamente em relação à diabetes, nomeadamente em relação à asma, problemas cardíacos, se vier só com uma declaração médica dizer está apto para praticar atividade física. Eu posso achar pouco e dizer, não se importa, quando for ao seu médico, traga-me estes dados. Não é mais do que uma bateria de análise em que ele me diz, ou faz, ou deve fazer, se há aqui algumas situações que me vão ajudar depois na prática de atividade física. Nós sabemos que depois na realidade isto não funciona muito bem assim, mas há sítios onde funciona, posso-vos garantir. História familiar da doença, medicamentos que tomo, outros. Eu posso enviar esta ficha, como tinha no meu ginásio em Lisboa, e que alguns ginásios utilizam. Agora eu atualizei para algumas situações que o seu paciente deseja exercitar com o meu programa de exercício, a atividade física envolve frequência, duração e intensidade. Se o seu paciente se encontra a tomar algum medicamento que afeta a frequência cardíaca, pode ajudar a preencher. Portanto, e eu acho que isto hoje começa a haver uma abertura da interação entre aquilo que pretende, porque pretendemos a mesma coisa, a prevenção. E que a pessoa tenha um estilo de vida diferente e que não entre na patologia. 5 minutos. Para 5 minutos eu vou já entrar então na fase da prescrição. Eu fui aqui o modo de exercício, é o tipo de exercício, a intensidade de exercício, a duração de exercício e a frequência. Eu tenho aqui alguns exemplos. Deixem-me só aqui voltar atrás. Nós no diabetes temos o tipo 1 e o tipo 2. Só mostrar-vos aqui este gráfico também, que já é conhecido a algumas pessoas. Não só mostrar que isto é uma evolução em termos de intensidade, leva a moderada vida ativa, vida saudável, moderada intenso, e a partir do desporto estamos noutra competição, completamente. Temos riscos acrescidos. Nós trabalhamos ali, até mais ou menos no intenso. Não diz desporto, portanto, atividade física relacionada com produções para a saúde. Eu dou-vos aqui um exemplo, isto é apenas um exemplo. Não tem, eu como digo aqui, o modo é aeróbico, é anaeróbico, para o tipo 1 ou para o tipo 2,
eu tenho que saber qual é a minha população. Isto é puramente indicativo. Porque quando... eu sei que muitas das pessoas querem soluções, mas não existem soluções. Temos que estudar a população que temos, com os conhecimentos que temos. Isto é puramente indicativo. Não tem... Eu vou-vos dar aqui 3 ou 4 quadros indicativos que eu também tirei da CSN, das grelhas que eles têm, e como dizem aqui, por exemplo, vocês veem ali, no diabetes tipo 1, 45 a 85% da intensidade do esforço. Ou 45 a 60%, isto pode ser muito ou pode ser pouco. Okay? A escala de Borg, 10 a 14, já é uma escala de perfeição. Já pode ser utilizada. Eu utilizo também. 7 dias na semana, 5 dias, porque não... é nisto que quero que vocês estejam atentos. E tenham como isto como indicadores, quando há pessoas que fazem este tipo de trabalho, e verifiquem que, reparem, que eu aqui coloquei tipo 1, mas qual é o tipo 1, que é o tipo 2 em cima, o tipo 1 em cima de dependentes, e o tipo 2 diabetes em cima de dependente, até pode vir a ser modificado com o estilo de vida. Mas eu não coloquei aqui mais nada. Pode ser cardíaco. E já não posso fazer isto. Pode ter outro tipo de problemas. Pode ter osteoporose. Pode ter. Portanto, nós temos que ter essa percepção. Relativamente, temos que fazer os análises da aptidão física, saber que população é que eu tenho e então, a seguir, estudar essa mesma população. Eu vou ter agora aqui vários quadros indicativos. Portanto, isto é só o que são os indicadores aqui neste sentido, da hipertensão. Exercício aeróbio, 3 a 4 vezes por semana, 20, 15 a 30 minutos, 40 a 70%. Vamos. Aqui já tenho um dado, ali em baixo, que me diz 40 a 70% a pressão sistólica. Este dado é um dado já objetivo. Medida a pressão sistólica, 40 a 70%. Mas mesmo assim, não é muito fiável. Eu tenho que saber, e acompanhado com o médico, se ele pode até fazer 40%, se não tem que baixar a sua maximal. Ok. Grávidas, que é o tema da população de risco no sentido momentâneo e de passageiro, mas que fazem atividade física, que tipo de é que podemos fazer? E lá estamos novamente com a mesma situação. Há grávidas ativas, não tem problema nenhum. Há grávidas mais passivas, que são obrigadas, até obrigadas ou aconselhadas pelo médico, a fazer essa prática por vários motivos, que não devem parar. A natação aqui seria talvez o mais adequado. E nós é que temos que fazer esse ajuste. Eu só quero ler aqui, e para terminar já, aqui precisamente, cerca de 59% do total de 57 milhões de mortes por ano e 46% isto nas doenças cronodegenerativas. É muita gente. E elas são as cardiovasculares, diabetes e obesidade. Portanto, não temos aqui mais nenhum. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as cardiovasculares, os diabetes e a obesidade são responsáveis por 59% total de 57 milhões de mortes por ano e 46% do total de doenças. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu se me tivesse um bocadinho, gostava de mostrar só um pequeno filme. Não sei se tenho. Este filme é do projeto Tumovo, ao qual nós também fazemos parte, aqui com a Ciências do Desporto, que é aquele programa que está associado à Michelle Obama. E ele está aqui, está em brasileiro. Não é isto. I probably would make a time machine. I would make medicine for the sick. I'd probably invent something new. 我会赢到5个总冠军戒指。 If I could have an extra 5 years. Desculpa, foi perguntado às crianças se vivessem mais 5 anos. E eles estão a dar a resposta, ok? Se tivessem mais 5 anos de vida. To live. You said 5, right? 5 years.
It's a long time. I would try to fix everything I did bad. I would bring my uncle back because I miss him very much. I would get more hamsters. I would probably want to go looking for dark matter. I think I'd go looking for aliens. If I could live an extra 5 years. I was thinking about making like a helicopter, like a wooden helicopter. But I don't have any wood. I want to go check out the moon sometime. I'd probably teach my sister not to hate tuna. I would try and invent a machine that lets you run at light speed. If I have 5 more extra years to live. I would be the boss of all the chipmunks. Eu cantaria na frente de 1 milhão de pessoas. I don't really know. I think I'd do anything. Why are you asking me that? Meus amigos, são os vossos filhos. Eu costumo chocar as pessoas. No outro dia os pais ficaram um pouco escandalizados comigo numa das nossas sensibilizações do Dr. Carlos Rodrigues no Prolúdio. Mas esta é a realidade. Nós não conseguimos fugir à realidade. E a realidade é mesmo esta. E se nós não conseguimos inverter isto, os vossos filhos, portanto, podem morrer mais cedo do que vocês. Muito obrigado. Ok. No fundo, em resumo, para que possamos especiais, precisamos de um olhar especial. É isso, não é, professor Júlio? Costa 2014, podem citar. Bom, muito obrigado a todos. Daqui a um mês, sensivelmente, teremos outra conferência dentro deste ciclo. Portanto, estejam atentos ao Facebook da Faculdade e do Departamento de Desporto. E, mais uma vez, muito obrigado, professor Júlio. Até lá.